né? O texto publicitário é considerado texto argumentativos. Então a gente tem que lembrar que se eu estou falando, se eu estou tentando te convencer de algo, se eu quero que você tenha o mesmo pensamento que o meu, eu vou usar um texto argumentativo, tá? Então, um texto argumentativo, lembra que gênero é uma coisa, são todos os tipos de comunicação. Textos, tipos textuais, são o que contém dentro desses gêneros. Existe uma descrição dentro do gênero de publicidade? Sim, mas é muito mais utilizado a argumentação. Na outra aula a gente viu publicidade, nessa a gente vê a argumentação. Ele, receptor, né, receptor é o leitor, deve perceber a maneira, a intenção e a aproximação, né, que essa mensagem publicitária está tentando me passar. Tá? Tanto os recursos verbais, né, como eu falei, os recursos verbais, as imagens vão se combinar, o efeito desejado para o público, eles vão sempre estar se combinando. Isso é muito importante para você perceber dentro das publicidades. E tem vários tipos de argumentos que eles vão utilizar. Eles vão usar os argumentos afetivos e emotivos, né, mais que a racionalidade. Então, eles vão estar muito mais ligados à emoção, eles vão querer mexer muito com o leitor. Por quê? O ser humano ele é movido à emoção, né? Nem sempre muito a racionalidade, a razão. Ele vai ser movido pela emoção. Então, se eu consigo te convencer de que aquilo ali vai ser melhor para a sua vida, eu vou utilizar a emoção. Né? Então, isso faz de várias formas. Por exemplo, a Coca-Cola bota lá a imagem com a família, né, e tudo mais. Isso é mexer com a emoção. Se eu coloco uma campanha contra o racismo e eu coloco imagens impactantes, né, que vão mostrar claramente isso mexe com a emoção. Mexe com a emoção de quem vê, né, e tem a empatia, ou de quem realmente sofre por aquilo e ela começa a pensar, está na hora de lutar também. Então, é um chamamento para algo, tá? Se eu tenho uma publicidade que fala contra a violência, contra a violência, né, principalmente da mulher, que é a luta de gênero, eu vou colocar mulheres que sofrem disso para poder começar a pensar, poxa, se essa mulher foi forte, eu também posso ser. Então a publicidade ela vai mexer com esses lados emotivos, tá? Argumento de autoridade, né, que é argumento de autoridade, eles vão utilizar, por exemplo, de alguma fala de algum especialista que esteja comprovando aquilo que eles estão dizendo, ou então eles vão utilizar porcentagem de compra. Isso também é um tipo de argumento de autoridade, tá? Por exemplo, usa uma porcentagem de uma compra, tantos por cento de mulheres compraram e gostaram do produto. Isso é uma forma de eu fazer um argumento, né, que você virar e falar assim, pô, se tantas mulheres gostaram, pô, talvez eu acho que também goste. Né? Argumento causal, né, que vai usar de uma causa e uma consequência. Então, se eu tenho uma causa, isso pode surgir algum resultado. Então, se eu tenho um problema que é meu, eu posso, através dele, resultar em alguma coisa. Então, eu vou ter uma causa e uma consequência, tá? Então, se eu tenho, como é que é, nas campanhas que fazem de shampoo e creme, é muito, tá com frizz, vamos solucionar os seus problemas, né? E aí eles colocam lá toda a campanha deles. Isso é uma coisa de causa e consequência, tá? Remédio, tá com dor de cabeça, toma esse remédio para melhorar. Então isso também é uma forma de causa e consequência, tá? Argumento por lo concreto, são imagens de cotidiano, como eu falei da família também, né? Que é uma imagem de cotidiano, ou então, sabe aquelas campanhas, gente, de absorvente, por exemplo, que vai mostrar a mulher passando por uma dificuldade. Então você se identifica naquele momento e fala, poxa, eu também passo por isso. Então também é uma forma de identificação, tá? Isso. E tem os slogans, né, que é uma mensagem breve que intenta resumir as características fundamentais do produto ou de marca, a intenção da mensagem de publicitária, brevidade, facilidade. Então você vai olhar o slogan, você vai saber, meu Deus, eles querem dizer isso. Às vezes vai ser uma frase pequena, às vezes vai ser só um slogan, só uma palavra, tá? Que vai te fazer lembrar da marca, tá? E nada melhor do que para convencer do que os verbos imperativos. Modo imperativo se usa para expressar conselhos, ordens, instruções e incluso amabilidade. Então, exemplo, não lhe digas nada ahora. Ponte um abrigo. Antes de aprender qualquer aparato elétrico, certifique-se del voltaje.
passe, por favor. Lá no México eles falam muito assim, andale, andale, né? Isso é um imperativo, tá? Então, os verbos imperativos, eles são muito utilizados, né, nas campanhas, em textos publicitários, justamente porque é um verbo que já te impõe a não pensar diferente, ele já te põe uma ordem, conselho, né? Então, uma instrução, alguma coisa amável, né? Uma coisa para te dar um... Então, o verbo imperativo, ele é muito utilizado nas campanhas de publicidade. Prestem atenção nisso, porque são os verbos imperativos que vão te dar, talvez, a resposta da questão, tá? Então, eu trouxe como exemplos de verbos imperativos, né, na publicidade, respétalas. Então, se eu boto respétalas, vai te dar uma opa. E aí você vai entender que é o quê? As placas, né, de trânsito. Elige vivir. Então, escolha viver, né? Elige vivir. Pruébalo, como nunca antes. Então, pruébalo. Então, te vai te fazer pensar, provar aquilo, tá? Toca-te, tá vendo? Então, vai, se toca, né, para questão da campanha do câncer de mama, tá? Para as estruturas dos verbos imperativos, eu acho que é importante vocês saberem que eu coloquei aqui, eles vão ser a soma do presente do indicativo mais o presente do subjuntivo, tá? Eles podem ser afirmativos ou negativos. Mas lembrando, gente, que os verbos que vão ser a soma dos presentes de indicativo mais o presente do subjuntivo vão ser os imperativos afirmativos. Os negativos, eles vão ser iguaizinhos, tá? O presente do subjuntivo. É a mesma coisa, tá? Tirando o Joe, óbvio, né? Porque lembrei até do meme quem viu o filme O Poço. Óbvio, tá? Porque é o presente do indicativo. Perdão. O não tem o Joe, porque você não tem como se dar uma ordem. Tem. Na verdade, quando você fala assim, Letícia, vai, faça o trabalho. Então, isso é uma ordem a você, mas você vai sempre nunca falar em primeira pessoa, tá? Você vai estar falando em segunda, como se você fosse outra pessoa, então em terceira. Então, por exemplo, eu peguei essa primeira coluna é do presente do indicativo, a segunda coluna é do presente do subjuntivo e a terceira coluna é a transformação para o imperativo afirmativo. Então, por exemplo, eu amo, eu ame, né? Então, eu tiro o jo, eles não vão contar. O que a gente vai imitar para o tu no presente, no verbo imperativo? A gente vai botar tu amas. A gente vai copiar lá no presente no imperativo afirmativo. A única diferença que a gente vai fazer, a gente vai tirar o S, tá? No ele, a gente vai imitar o ele do presente do subjuntivo. Ame, ella, tá? No nós outros, nós vamos imitar o presente do indicativo. Nós vamos colocar aqui no presente do indicativo, tá bom? Igualzinho. Nos vosotros, nós vamos imitar igual o vosotros do presente do indicativo, mas também vai variacionar, quer dizer, vai mudar em alguma coisa. A gente vai tirar o acento, vai tirar o IS e vai botar a letra D, tá? E em ellos, a gente vai imitar o presente do subjuntivo. Portanto, fechando o pensamento, a gente vai entender que o tu é igual ao presente do indicativo, tirando o S. O ele é igual ao presente do subjuntivo, tá? Nós outros é igual ao presente do indicativo. Vosotros também é igual ao presente do indicativo, tirando o acento, né? O IS colocando o D no lugar. E o ellos vai ser igual ao o presente do subjuntivo. Aí eu coloquei aqui, OBS, os verbos no imperativo negativo são iguais aos verbos no presente do subjuntivo. Então, se tivesse um no aqui, seria no ames tu, não vai tirar nada.
se tivesse um no aqui, seria no amemos nosotros, tá? Vai ser igual ao presente do subjuntivo. Aqui é a estrutura de verbos irregulares, tá? No afirmativo, no imperativo afirmativo, tá? Então, aqui são todos esses verbos irregulares, que eles são bastante presentes na publicidade. Então, se você não saber que é de, você sabe que está no tu. Então, tá falando com uma pessoa as, aga, hagamos, né, baia, isso tudo são palavras importantes para vocês poderem interpretar a publicidade. Tem aqui o salga, salgamos, seamos, sede, tene, né? Você vai saber com que pessoas ele está se dirigindo. Então, se eu uso tenham, né? Tenham ellos, ou tenham ustedes, né? Se eu uso tener, eu posso, tener, eu posso, né? E tened, né? Que a gente vai ler assim, mas é tener. Ele vai estar falando com vosotros, então é uma linguagem mais formal, tá? Se ele está usando tu, é uma linguagem mais informal. Então a gente tem que prestar sempre atenção nisso, tá? Então a gente encerra a aula aqui de hoje, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem falar comigo. E façam os exercícios.